compartilhar aqui com vocês. Fica melhor, né? Então vamos lá. Bom, a gente tinha falado na aula passada a respeito do recurso ordinário, né? E eu esqueci de apresentar, até comentei com vocês pelo WhatsApp que eu havia esquecido de falar sobre a estrutura, né, do recurso ordinário. Então a gente não vai voltar, lógico, aquilo tudo que a gente já comentou. Aqui vai ser um pouco mais rápido e principalmente em relação aos pedidos, né, do recurso ordinário. Acho que é importante vocês tenham ciência de como se formula os pedidos, qual o direcionamento dos pedidos do recurso ordinário. Toda petição, pelo próprio nome diz, tem pedido. Petição significa pedir, né? Você faz uma petição, você está pedindo alguma coisa. Então, é lógico que temos petições que é meramente para fins de informativos e tal. Isso é normal, é chamado de petição também, mas assim, a essência da petição é pedir alguma coisa. Então, tenha sempre em mente. Mesmo quando você vai informar, você pede para juntar um documento, você pede para que o juiz esteja informado sobre uma determinada situação, enfim. Mas toda petição tem pedidos, e assim também o recurso ordinário. E óbvio que o recurso ordinário tem pedidos. Tá? E os pedidos acabam sendo, muitas vezes, a parte mais importante das petições. Né? Por exemplo, são elementos da petição inicial, né? Partes, causa de pedido e pedidos, né? E é através dos pedidos que se estabelece lá, que se configura a modalidade de ação que vai ser recebida pelo juiz, vai ser processada, através dos pedidos, né? Como acho que eu já comentei com vocês que o nome de uma ação pouco importa, né? Você pode dar o nome que você quiser para uma ação, que vai definir que tipo de ação que é, de acordo com a classificação que a doutrina faz, porque a lei só faz classificação diferentes de ações quando fala em ritos específicos, né, procedimentos especiais. Aí sim ela nomina algumas ações, ação de consignação a pagamento, inventário, ação monitória, entre outros. Mas quando cai no rito do procedimento ordinário, que é o geral, ele não faz essa classificação de ações propriamente dita, né? Simplesmente é uma ação pelo rito ordinário. E através dos pedidos é que o juiz vai conseguir verificar, né, a classificação que a doutrina acaba empregando para cada tipo de ação. É uma ação de cobrança pelo rito ordinário? É uma ação de cobrança. Por quê? Porque os pedidos a definem como uma ação de cobrança. Então, os pedidos são sempre muito importantes. Contestação também, ela contesta, mas ela tem pedidos. Né? Vocês fizeram a contestação e verificaram que a contestação também tem seus pedidos a serem formulados. Então, toda ação tem pedidos. Então, assim, a gente não pode esquecer disso. E assim também os recursos têm seus pedidos próprios. É lógico que é mais tranquilo, é mais fácil, né? Apesar do recurso parecer muito com uma petição inicial, no que tange a reelaboração dos argumentos, você não precisa repetir tudo, né? Você vai pedir o provimento do recurso e se teria que repetir todos os pedidos da inicial ou da contestação que você já fez, dependendo do lado do recurso, da parte que você está fazendo o recurso? Não, claro que não. Você só pede provimento. Mas, enfim, vamos lá para a estrutura, aí vocês já vão entender. Vocês vão observar, né, e dentro da estrutura você vai direcionar, no caso do recurso ordinário, que é um recurso próprio, né,
impróprio, você vai direcionar para o juiz que prolatou a decisão. Qual decisão? A sentença, né? Então, o juiz prolatou a sentença ali na primeira instância, você vai direcionar o recurso ordinário para aquele juiz, ok? Você não vai direcionar diretamente ao tribunal, porque o processamento dele é assim, você direciona, né, peticiona, né, apresenta as ações para o juiz de primeira instância, ele faz o juízo de admissibilidade, ou não, né, e já vou comentar sobre isso um pouquinho, mas de uma forma ou de outra é ele que processa. O que é o processar o recurso? Ele vai receber aquele recurso e vai intimar a parte contrária para que apresente a apresentação das suas contrarrazões. Apresentadas as contrarrazões, aí sim ele vai remeter para o Tribunal Regional do Trabalho, para que o tribunal receba o recurso e julgue ele em grau recursal. Então você observa aqui o juiz que prolatou a decisão, o sistema de direcionamento, né, a forma de direcionamento igual, nós já conversamos aqui, né, pode ser, excelentíssimo senhor doutor juiz do trabalho da vara de Naviraí, se for Naviraí, se for outra cidade, se for outra cidade, excelentíssimo senhor juiz da vara do trabalho de Naviraí, também pode ser, tem outras formas de formular isso, mas desde que você direcione ao juízo corretamente, não coloque comarca, pode ser juiz da subseção, no juiz do trabalho da subseção de Naviraí também pode ser, mas não conste comarca, porque a comarca é uma unidade de organização judiciária estadual, ok? Não coloque juiz de direito, porque o juiz do trabalho, apesar de ser um juiz de direito, mas não é essa nomenclatura que a Constituição Federal emprega para juiz do trabalho. Juiz de direito é uma nomenclatura que a Constituição menciona para o juiz estadual, okay? Não coloque juiz federal também, porque apesar de ser um agente federal, o juiz federal é uma nomenclatura utilizada para o fim da justiça comum federal, não é o juiz federal, mas o juiz do trabalho é um agente federal também. E, por exemplo, o juiz eleitoral é um juiz designado que vem da justiça eleitoral. Ele é nomeado, né, ele é empossado como juiz eleitoral, como tal, como juiz eleitoral, ele é um agente federal, por exemplo, né, da estrutura federal, porque a justiça eleitoral é um órgão jurisdicional federal. Então, mas mesmo assim ele continua sendo originariamente juiz de direito, mas não quando ele está atuando como juiz federal, como juiz eleitoral. Quando ele está atuando como juiz eleitoral, ele é um juiz federal, né, da área federal. Okay? Então, só cuidado, tem outras formas de direcionar, mas cuidado com essas nomenclaturas aí, né? Como eu acho que eu já mencionei para vocês, mas evitem, pelo menos por enquanto, abreviar o direcionamento, e isso é mal visto na prova da OAB. Eu particularmente não vejo problema nenhum, eu mesmo faço as minhas petições, vem o número do processo, o nome das partes, e coloco lá, MM juiz. Mas assim, mas é meu estilo, né? É meu estilo, eu já passei na OAB, posso fazer dessa forma, desde que eu esteja direcionando corretamente, né? Então, mas como vocês ainda vão fazer a prova da ordem, e isso não é muito bem visto, essa abreviação ou esse direcionamento lá do clássico é dessa forma: excelentíssimo senhor doutor juiz, blá 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 blá, tá? Então é importante vocês incluírem, fazerem da forma mais clássica também, porque pode ser que não seja. Estou colocando até que eu estou tentando até achar uma edição para você mostrar do jeito que eu faço aqui. Porque pode não ser
a forma que pode ser uma forma que vai incomodar aí o analisador, né, o avaliador, né? Então, por exemplo, ó, olha só o jeito que eu faço. Isso aí, ó. Papapá. O número do processo, nome das partes, juiz. Mas olha, eu estou direcionando corretamente para vara, civil e tal. Então, isso que eu quero dizer. Mas por que eu faço assim? Eu posso. Tá? Não é salutar que vocês façam assim por enquanto, até vocês passarem na OAB. Tá? A OAB, eles gostam que seja dessa forma aqui, que é a forma clássica de se direcionar. Tá? Preâmbulo também é a mesma coisa, não vai mudar. Preâmbulo, nome da parte, do embargante, nome da parte embargada, tal. Só lembrar que daí vem aquela questão, né? Aquela situação lá, né? O nome, destacadamente, né? Você vai o nome tem que ser destacado, já qualificado. Por quê? Aqui, no recurso ordinário, você pode colocar já qualificado. Porque você está direcionando ao próprio juízo. Então, para o juízo que você está direcionando, é uma petição intermediária. Normal. Né? Então, você não precisa qualificar novamente, já qualificado nos autos. XXX, né? Você coloca o número lá do processo, lembra daquela formatação do número, ou dos autos em epígrafe, você pode colocar aqui entre o direcionamento dentro do preâmbulo, você pode colocar uma epígrafe, né? Como a gente já conversou. Essa epígrafe vai ser... Você pode constar lá o número do processo, tipo de processo, número, as partes e tal. Igual a gente já falou como funciona lá na contestação, pode colocar lá também. É qualificado dos autos XXX. Acontecendo alguma coisa. Não. Respeitosamente a presença, né? De Vossa Excelência. Você pode colocar nos autos XXX em que demanda face, coloca nome do reclamado ou do reclamante, né? Dependendo, coloca o nome do recorrido. Vou colocar aqui. Recorrido. Igualmente qualificado. Vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência. Tá? Interpor, esse é o verbo para recurso. Interpor, recurso ordinário, é um fundamento, né? Respeitosamente, por intermédio, né? Por intermédio do seu procurador que a esta subscreve, interpor recurso ordinário com fundamento do artigo XXX da CLT, pelos termos que seguem. Tá? Não, preâmbulo comum, como uma petição intermediária, tá? Preâmbulo comum, como uma petição intermediária, só voltado a recurso ordinário. Okay? Aí é uma situação interessante. Você pode fazer o recurso em duas petições, no caso do recurso ordinário, principalmente. Você pode fazer em dois documentos ou em um só. Tá? Por que surgiu essa praxis de fazer em dois documentos? E é o mais comum que a gente vê. Né?
que ele faz? Faz uma petição, chama petição de interposição. É onde ele vai colocar o número do processo, o direcionamento para o juiz que prolatou a decisão, né, para o juiz de primeira instância, e ali ele vai fazer somente os pedidos referentes ao processamento. No caso, se houver juiz de admissibilidade, a admissibilidade, se for admissibilidade dupla, né, a admissibilidade do juízo a cor, e pedir para que ele seja processado e remetido para o tribunal. Num segundo momento, você pode incluir um novo documento que vai ser sequencial, tá? Você não vai dividir em dois. É porque senão, se você protocoliza um para depois protocolizar outro, a partir do momento que você protocolizou um, teoricamente, veio a preclusão lógica. Tá? Você já praticou o ato, você não pode praticar novamente. Então, assim, tem que ser assim, eu digo 2 documentos, mas é um arquivo só, é um protocolo só, tá? É um ato só. Você vai colocar lá razões recursais, direcionar ao Tribunal Regional do Trabalho e começar como se fosse uma nova petição com os pedidos próprios dela. Tá? Essa é uma maneira. A segunda maneira é você simplesmente fazer uma petição só, direciona e acabou o preâmbulo, você já vai para as razões de cara. Não precisa fazer essa divisão de petição. Você só vai constar o seu nome como se você estivesse assinando lá no final. Tá? Por que surgiu essa primeira forma de fazer? Por causa da área criminal. Né? Então, assim, muito antigamente, né, o advogado era sinônimo de defensor criminal, praticamente. Então, assim, as demandas cíveis, trabalhistas, então, não era algo difundido. Então, assim, quando se falava advogado, você já pensava num defensor criminal, né? Então, e o processo criminal também tem suas especificidades. E como que era no processo criminal? Se não me engano, até mudou recentemente. Não lembro se isso mudou efetivamente no processo penal. Às vezes, eu fico meio por fora do processo penal, porque eu acabo não estudando muito em relação a ele. Mas como que funcionava? No processo penal, o advogado e o réu são intimados, né, da sentença, seja absolutória, seja condenatória. No caso de sentença, aí a parte, né, que foi tanto o MP, se for absolutória, ou a parte, a defensoria, o defensor, se for condenatório, ele poderia fazer sim. Ou mesmo o próprio réu, né, no ato da sua intimação, ele pode fazer assim, ele tem um prazo para ele dizer se vai recorrer. Entende? Então, por exemplo, na hora que o réu é notificado, o réu pode olhar assim e falar para o oficial, pode consignar que eu vou recorrer. Ou então o advogado do réu vai lá, peticiona dizendo, juiz, vou recorrer. A partir desse ato, ele iniciaria o prazo para apresentar as razões. Né? Então, você vê, são 2 atos. Tá? Eu acho uma perda de tempo, mas era assim. Veja, eu estou falando, eu não sei se é assim hoje, tá? Pelo amor de Deus. Depois vocês vão lá no processo penal, vai ter uma pergunta lá, como funciona a interposição da apelação no processo penal, você vai responder isso e às vezes você pode errar a questão. Eu não sei se é assim hoje, não me recordo se isso foi mudado, porque foi mudado bastante coisa do processo penal dos 5 anos para cá. Então eu não tenho certeza, tá? Vocês vão lá e averiguam. Eu estou dizendo assim, esse hábito de colocar em 2 petições surgiu daí, pela praxis do processo penal. Porque era assim. Se é assim hoje, pode ser que seja, mas se é assim hoje, já não tenho certeza. Eu sei que o réu tem essa possibilidade de falar, eu pretendo recorrer. Daí, mesmo que o advogado não recorra, se o advogado não recorrer, o juiz é obrigado a nomear um dativo. No caso, poderia ser a Defensoria Pública. Isso eu sei que é. Agora, eu não sei se é dessa maneira que funciona
ainda, tá? Então, assim, vamos lá olhar. Estou falando que o hábito surgiu daí. Então, acabou-se que os advogados faziam assim também no processo civil e também no processo de trabalho, né? Então, eles iam lá, fazem uma petição para dizer, olha, eu estou recorrendo, tá? E pede, ó, juiz, então eu quero que você receba, exerça o juízo de admissibilidade, que antes todos tinham, processe, intima para contrarrazões e mande os autos para o tribunal para ele analisar as razões, tá? Ok? Então foi assim que surgiu. Está errado? Não, não está errado. Não está errado. Desde que você apresente suas ações, não está errado. O jeito, a forma como você coloca a petição, desde que tenha todos os requisitos dela, está correto, tá? Então, não tem problema quanto a isso. Agora, você não precisa fazer assim. Não está na lei dizendo que tem que ser em 2 petições. Isso não existe na lei. Okay? Então, se você quiser fazer de uma forma, quiser fazer do outro, não tem problema. A questão de fazer em um bloco só, eu quero fazer uma petição só, eu quero assinar só embaixo, acabou. Não tem problema nenhum. Você só tem que tornar coerente isso. Ok? Só tem que tornar coerente. Você tem que saber que o juiz de primeira instância, por exemplo, ele não vai ler as razões, até porque não tem necessidade nenhuma de ler as razões, ainda que ele vá exercer o juízo de admissibilidade. Tá? Por que eu estou dizendo que ele pode ou não exercer o juízo de admissibilidade? Bom, depois a gente vai chegar nisso. Então, ainda que ele vai exercer o juízo de admissibilidade, ele não precisa ler as razões. Ele não vai perder tempo. Tá? O que ele precisa ver? Se os requisitos estão lá, ele vai mandar processar. Tá? Então, você só tem que ser um pouco coerente em relação a essa diferença. Mas, professor, se ele não vai nem ler as razões, por que eu tenho que direcionar para ele? Porque a lei diz que o direcionamento é para o juiz da primeira instância, acabou. Então, tá. Então, assim, não faz sentido. Se você vai protocolizar no processo que está com o juiz de primeira instância, não faz sentido você direcionar para o tribunal. Inclusive, se você direcionar para o tribunal, o juiz, se for muito daqueles processualmente Caxias, né, formalista, o que ele pode fazer? Não, mas essa petição foi direcionada para o tribunal, então não tem nada com isso. Manda desentregar e manda para o tribunal. Ok? Então, assim, tem que cuidar disso. Mano, o tribunal vai chegar para o tribunal falar, eu não tenho nada, eu não tenho o que fazer com isso. Vai mandar arquivar, vai mandar simplesmente, e é capaz de você perder o prazo para fazer o recurso, porque você não recorreu direcionando para o juiz corretamente. Então é por isso. Você direciona para ele. Você pode fazer uma petição? Sim, mas você tem que torná-la coerente. O que eu quero dizer com coerência? É estranho se você falar para uma pessoa, tá, né? Tenta isso, faz o que você quiser fazer esse exercício, pode fazer até para o espelho, coloca um espelho na sua frente e um do seu lado. É estranho você falar para uma pessoa, né? Passar para falar para uma pessoa, e só que o destinatário ser outro, entendeu? Isso acontecia, por exemplo, na testemunha, na oitiva de testemunha, né, no processo civil, antigamente, tinha que ser por reperguntas, sempre por intermédio do juiz. Eu sempre achei isso horrível, apesar que foi o que eu mais vivi na época do processo, porque isso mudou só em 2015 com o processo civil novo. O processo penal sempre foi dessa forma, você faz pergunta diretamente à testemunha, ou à parte, né, que está depondo. Eu acho isso muito relevante, por sinal, porque realmente quem atuou antes disso, de ter que fazer assim, você fazer a pergunta para o juiz repassar a pergunta, muita coisa se perdia. Mas enfim, a sensação é praticamente a mesma. Você falar uma coisa para uma pessoa cujo destinatário é outra. Então, assim, a sensação, quando você faz numa petição só, a sensação que você tem é essa. Você está falando para uma pessoa e cujo destinatário da informação, do pleito ali, é outra pessoa, esse é o tribunal. Tá? Então você tem que torná-la coerente, você está direcionando para esse, mas tem pedidos que você vai fazer para aquele, só que tem outros pedidos que você vai fazer para este. Então tem que direcionar. Quem faz em 2 petições fica fácil, porque assim, a primeira, que é a petição de interposição,
já falei, duas petições, mas assim, é um ato só, é um documento só, é um PDF só, tá? Não vai dividir os PDFs. Nunca protocolize uma petição de interposição para depois protocolizar as razões. Como eu disse, vai haver preclusão lógica. Daí você vai perder o recurso. Mas tudo bem. Mas quando você faz em duas peças, né, num mesmo documento, mas em duas peças, aí você consegue dividir isso. Porque daí você faz uma petição de interposição com todos os pedidos que você tem que fazer para o juiz ACO, né, para o juiz de primeira instância. Aí depois você faz as razões recursais e tal, e os pedidos que vai ser serão direcionados somente ao tribunal. Então fica mais fácil fazer essa divisão, ok? Mas você pode fazer numa petição só. Eu particularmente gosto de fazer numa petição só. Não vejo sentido fazer em duas. Só que você tem que ser coerente nos pedidos, né? Por exemplo, você tem que saber aonde você vai alocar os pedidos, né, de forma coerente. Como que você pode fazer isso? Você pode fazer isso logo abaixo do preâmbulo, né, e fazer os pedidos direcionados ao juízo ACO, tá? Ao juízo ACO. Pode fazer isso logo abaixo do preâmbulo. Só que daí, você, em vez de fechar a petição, você já passa para as razões. Ok? Ou você pode fazer tudo no final também. Não tem problema nenhum. Pode fazer tudo ao final. Olha só. Aí o pedido ACO vai vai entender que aqueles pedidos é da parte dele, e o tribunal, o adquém, vai entender que aqueles pedidos é da parte dele. Tá? Então, você pode fazer isso? Pode, não tem problema nenhum, tá? Só toma cuidado com isso, só tem que fazer todos os pedidos. Então, por exemplo, deixa eu pegar o... pegar o ponto fixo aqui. Só escrever aqui rapidamente para vocês entenderem. Então, ó, pedidos ao juízo ACO, tá? Pedidos ao juízo ACO. Bom, recebimento, ok. Processamento, tá? Intimação da parte recorrida, para querendo apresente as contrarrazões, ok? Remessa ao tribunal. Então, esses são os pedidos que você vai fazer ao juízo ACO. Tá? Aí, como eu falei, esses pedidos aqui podem estar, se você fizer em duas petições, em duas partes, isso aqui vai estar lá na primeira petição, antes da sua assinatura, fez os pedidos, data, assinatura, fechou a petição, aí você entra na parte das razões, né? Agora, não, eu quero fazer numa coisa só. Então, você pode fazer logo abaixo do preâmbulo, né? Colocando lá, estando, seja recebido por estar em todos os pressupostos presentes, tais como a tempestividade, o preparo, se houver, ser as partes adequadamente representadas, capazes, tal, né? Processamento, né? Seja a parte, o recorrido intimado para querendo apresente as suas contrarrazões no prazo legal, tal, e sejam os autos remetidos ao Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, tá? E data, assinatura, pede deferimento, data e assinatura, ok? Então, esses são os pedidos que você vai fazer ao juízo do juízo ACO. Então, esses pedidos podem ser lá em cima, pode ser na petição, e quando você quiser fazer num documento só, pode simplesmente colocar logo após o preâmbulo ali, e depois já iniciar a parte das ações. E também pode colocar lá no final, se for numa petição só, pode colocar lá no final,
não tem problema nenhum. Então, problema do juiz, ele olhar onde é que está o pedido, tá? A petição. Teoricamente, ele tem que ler tudo. É óbvio que ele não lê, porque não é ele que vai julgar o recurso, ok? Então, isso é muito importante. Aí, no final, você vai fazer o pedido provimento do recurso ordinário, né? Okay? Então, assim, essa característica é realmente importante. Ah, como é que eu vou dividir isso, professor? Aí vai do estilo de vocês. Pode pegar o modelo aí, alguns modelos aí, se quiserem, ou fazer uma petição só. Tal. Tem gente que acha muito estranho, aí não gosta, tem toque, né? Ah, não, se eu não dividir em duas, eu vou morrer. Aí vai de cada um, tá? Não tem problema não dividir, não. Ok? Parte da fundamentação, então, fundamentação, obviamente, né, das razões recursais, você pode repetir ali as informações do processo, principalmente se você tiver com uma petição em duas partes, você pode repetir lá as informações do processo, o número do processo de origem, o nome das partes, do recorrente, do recorrido, tal, não sei o quê, um relatório, né, você vai fazer um relatório do processo, relatório, né? Simples. Trata-se de reclamação trabalhista, tá? Foi pedido isso, foi contestado dessa forma, impugnou-se, produziu tais provas, e o juiz, em sua sentença, julgou dessa forma, né? E resignado para a decisão, é presente para a reforma, de acordo nos termos das razões supralinhavadas, né? E daí continua, né? Essa lá. Você vai continuar opondo os fundamentos da decisão recorrida, e desenvolver todos os fundamentos recursais ali. Como sempre, as mesmas características que a gente já falou nas peças anteriores, né? Petição, contestação, façam divisões de acordo com o tema que você está façam divisões de acordo com o tema que você está abordando, ok? Finalmente, na conclusão, aí você faz os pedidos. Como eu disse, se você não tiver feito pedido nenhum, você está numa peça só, tá? Num documento só. Você não dividiu em duas peças, né? E você não fez os pedidos, aqueles pedidos que eu informei anteriormente ali ao juízo, a cor, você vai fazer aqui de novo. Recebimento, processamento, intimação da parte contrária. E remessa, tá? Então, esses são os pedidos. Você não vai pedir para o juiz a cor o provimento, porque não é ele que aprecia o recurso. Não faz sentido, ok? Aí, para o juízo ad quem, o tribunal, você vai pedir recebimento novamente. Por que você vai pedir recebimento novamente? Porque o juízo de admissibilidade do recurso sempre há. Ele pode ser uno ou pode ser duplo. Quando duplo, o juízo a quo faz o juízo de admissibilidade e o juízo ad quem. Tá? Quando uno, só o juízo ad quem faz. Então, assim, o tribunal nunca está adstrito ao juízo de admissibilidade do juiz de primeira instância, do juiz a quo. Ok? E por que é importante dizer isso? E no caso do processo de trabalho, do recurso ordinário, ainda é importante você fazer esse pedido. Porque até 2015, no processo civil, né, a apelação, que é o mesmo tipo de recurso que é o recurso ordinário no processo de trabalho, ele tinha juízo de admissibilidade duplo. Okay? A partir do Código de Processo Civil de 2015, foi extinto o juízo de admissibilidade do juízo a cor na apelação. Então, só o juiz de quem faz juízo de admissibilidade. Professor, juiz na apelação, e se o cara tiver recorrido 50 dias depois
da intimação da sentença, totalmente intempestivo e tal. Não há nada que o juiz ACOA possa fazer. Ele simplesmente vai processar, vai intimar a parte contrária para apresentar suas contrarrazões e vai mandar para o tribunal. E o tribunal vai implicar juízo de admissibilidade. Lógico que vai ser barrado pela intempestividade, mas é o tribunal que vai fazer, não o juiz ACOA. Então, antes era duplo. O que acontece? Era assim no processo do trabalho, tudo bem. Acontece com a mudança do Código de Processo Civil, né? Teoricamente era para se aplicar dessa forma no processo de trabalho, porque no processo de trabalho não tem uma regra específica a respeito do juiz de admissibilidade, se tem que ser feito pelo juiz ACOA ou não. Né? Então, como há uma omissão nesse sentido, subsidiariamente se aplicaria o Código de Processo Civil, que não tem mais juiz de admissibilidade, no caso duplo, no caso da apelação. Mas o que acontece? Alguns juízes não recebem isso com muito bons olhos e ainda praticam o juízo de admissibilidade, recursão. Tá? Então, ele diz se recebe ou não, se admite ou não, analisa os pressupostos recursais, né? Se está tempestivo, se as partes estão representadas, se elas têm capacidade processual, se tem preparo, se não tem, todos os requisitos recursais ali. E uma vez recebido, manda processar, né, intimando a parte contrária, intimou, remete para o tribunal. Aí o tribunal promove de novo o juízo de admissibilidade antes de apreciar o recurso, ok? Então, alguns ainda estão fazendo isso. Vagarosamente isso está mudando. Já estou vendo muitos juízes não proferirem mais o juízo de admissibilidade. Mandar direto. Manda direto não. Processar, intimar, tal. Está tudo pronto, manda para o tribunal. Mas, assim, ainda está nesse caminho aí, nessa transição. Então, é importante mesmo, no recurso ordinário, você ainda fazer esse pedido ao juízo ACOA. De uma forma ou de outra, o pedido de processamento vai ter que fazer, tá? Porque é o juízo ACOA que processa, né? Que intima a parte contrária, para contrarrazões e tal, enfim. Ao juízo de quem, então, você vai pedir novamente o recebimento não é porque o recebimento você quer dizer, gente, seja recebido, porque assim, se em juízo de admissibilidade ele entender que falta um dos pressupostos recursais, ele não vai receber. Essa nomenclatura, não deixe de receber o recurso por falta de preparo, né? Por ser deserto, por deserção, né? Que é quando falta o preparo. Então, o recebimento é um pedido, ok? Mas ao juízo de quem, no mérito, você vai pedir o provimento do recurso ordinário, seja um recurso ordinário, provido em todos os seus termos, tal. Você vai pedir a reforma ou a nulidade da decisão, dependendo. Talvez você peça as duas. Lógico que, no caso de você pedir as duas, você pode pedir tanto a nulidade da decisão quanto a reforma. Então, o que acontece? O pedido de nulidade é prejudicial ao da reforma. Tá? Porque se a decisão for nula, né, e for reconhecida nula, vai voltar para o juízo ACOA. A não ser pela teoria da causa madura, que daí o tribunal pode, mesmo anulando a decisão de primeira instância, imediatamente julgar. Né? Poderia, mas depende de algumas condições que estão lá no Código de Processo Civil. Mas, teoricamente, a nulidade da decisão, ela prejudica a possibilidade de reforma. Né? Lembra da diferença entre erro em judicando e erro em procedendo? Né? O erro em judicando, ele é uma falha de atividade processual. O erro em procedendo é uma falha de aplicação normativa. Né? Então, uma causa a nulidade, outra causa a reforma da decisão. E a nulidade, se causar nulidade, não há que se apreciar o mérito. Okay? Então, é importante vocês terem essa noção. Claro que se você for pedir as duas coisas, é óbvio que o da nulidade vai vir primeiro, inclusive na argumentação.
inclusive na fundamentação. Se houver algum tema a respeito da possibilidade de nulidade da decisão, você tem que colocar antes na fundamentação, tá? Não colocar depois, porque se ele for nulo, você não vai mais rediscutir o mérito daquela questão. Vai ser discutir num outro recurso futuramente, ok? Bom, basicamente é isso. Vou deixar postado então essa aula, tá? Gravando aqui, deixar postado lá para vocês assistirem posteriormente, ok? Obrigado e até logo.